Angustiado ao ponto de não conseguir dormir, Asaf compôs o Salmo 77 para afirmar sua confiança em Deus nos momentos mais difíceis de sua vida. Enquanto alguns dos hinos de Asaf tratavam de assuntos de interesse nacional, o tom do Salmo 77 é pessoal, descrevendo a angústia que o próprio autor enfrentava. Ele não explica as circunstâncias, mas revela seu coração e lembra da grandeza de Deus que cuidava de Israel. A maior lição prática desse salmo vem dos primeiros 2 versículos. O Salmo 77, 1 e 2 que fala: Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Quando passamos por momentos especialmente difíceis de desânimo e até depressão, onde procurarmos ajuda, é comum mergulhar-se na tristeza, isolar-se de outras pessoas ou procurar algum alívio em bebidas ou outras drogas. Mesmo algumas pessoas que professam fé no Senhor tendem a se esquecer de Deus e fugir para a sua presença nos montes de angústia. Não foi procedimento de Asaf, mesmo nas noites mais difíceis de insônia, ele procurava o Senhor. A sua busca não trouxe consolação imediata. Quando mais Asaf pensava em Deus, mais frustrado ficava. Onde estava o Senhor quando Asaf sofria? Deus havia rejeitado seu servo por algum motivo? Se era isso, seria essa rejeição total e final? Nos versos 6 e 9. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito percuta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Uma característica do trabalho de Asaf é sua sinceridade em confrontar suas próprias dúvidas e dificuldades. Nesta primeira fase do processo, ele até chega a pensar que Deus havia mudado, como diz na versão Nova Almeida, atualizada. Então eu disse: esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Versículo 10. Mas Asaf não terminou o salmo com suas dúvidas, nem com suas conclusões iniciais. A busca continua e ele se lembrou das grandes obras realizadas por Deus no passado, especialmente do trato especial dado ao povo escolhido. Ele fala das grandes obras realizadas por Deus e pensa no caráter divino. Versos 13 e 14. O teu caminho, ó Deus, é de santidade, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Nas obras de Deus, Asaf enxergou a santidade e a onipotência como atributos principais do Senhor. O poder de Deus faz a terra tremer e os abismos se abalarem, mas o Senhor Deus trata com carinho seu povo escolhido. Ele salvou a nação de Israel, versos 15, e guiou os escolhidos por meio de Moisés e Arão, versos 20. Asaf não revela o motivo da sua ansiedade, mas ele deixou claro que achou a resposta em Deus. As nossas provações podem vir de muitas direções diferentes. O que importa não é a fonte da angústia, e sim a nossa reação. Que façamos como Asaf, buscando e encontrando as respostas em Deus. Estudo escrito por Dennis Allen. O Salmo 77 é um salmo de um crente aflito e marcado pela sensação de angústia e reflexão interior. Os principais termos do salmo são a reflexão dos verbos lembrar e meditar. Salmo 77, do 1 ao 2, se estendeu. O salmista estava tão necessitado de Deus que estendeu sua mão ao Senhor durante a noite.
Salmo 63, 4 e 134 do 1 ao 2. Ao mesmo tempo, gemia e se queixava ao se lembrar de Deus. O que ele sabia sobre Deus contrastava com aquilo por que passava. Quanto mais o salmista pensava nessas coisas, mais perturbado ficava. Salmo 77, 3 ao 6. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Asaf, o salmista, não conseguia dormir. Salmo 63, 6. Passo a noite toda pensando a respeito de sua situação e seu passado. Versículo 4 e 6. Mas o mais importante de tudo foi ter se voltado para Deus. Primeiramente, clamo ao Senhor em sua angústia. Versículos 7 e 9. Depois, muda de foco, lembra-se do poder de Deus e de todas as coisas miraculosas que ele fez. Versículos 10 e 20. 77, do 7 ao 9. Imaginando se Deus queria ou não saber mais dele, o poeta pergunta se o Senhor voltaria a ser misericordioso para com ele algum dia. Todos os versículos apresentam perguntas angustiadas, talvez nenhuma tão difícil como os do versículo 9. Esqueceu-se de Deus de ter misericórdia? Asaf encontrava-se em profundo desespero. 77, do 10 ao 13. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. O salmista tomou conscientemente a decisão de se afastar de sua dor e consertar seus pensamentos na pessoa, nas obras e milagres de Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Com esta pergunta, ele se lembra que o Deus vivo não pode ser comparado a qualquer outro Deus ou poder. Este Deus maravilhoso já demonstrou seu poder de diversas formas, mas principalmente ao libertar Israel do Egito. Salmo 77, do 14 ao 18, fala: Agora volta o salmista aos seus pensamentos para a soberania de Deus sobre os poderes do mar e seu controle sobre as águas e os abismos. Salmo 74, 12, 15 e o 93, do 1 ao 5. Além disso, o Todo-Poderoso domina os céus, porque uma tempestade como a que foi descrita nestes versículos é mera manifestação de sua força. As tuas flechas é uma descrição poética dos relâmpagos. Salmo 77, 19. Este versículo contém a imagem de Deus como o Senhor da tempestade e do mar, caminhando sobre as águas. O termo grande águas pode ser reformulado como várias águas. Em outras palavras, as águas não constituem ameaça para Deus, são simplesmente mais um caminho pelo qual ele pode andar. Fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.